Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre arco duplo. Nessa videoaula, estamos interessados em deduzir fórmulas para calcular seno de 2a, cosseno de 2a e tangente de 2a. Para isso, podemos aplicar as fórmulas do seno da soma, cosseno da soma e tangente da soma. Vamos começar calculando o seno de 2a. Sabemos que seno de a mais b é igual a seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Substituindo o b por a, temos que o seno de 2a é 2 seno a cosseno a. Agora vamos falar do cosseno de 2a. Sabemos que cosseno de a mais b é igual a cosseno a cosseno b menos seno a seno b. Substituindo o b por a, temos que o cosseno de 2a é cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Existem outras fórmulas alternativas para cosseno de 2a. Como seno ao quadrado de a mais cosseno ao quadrado de a é igual a 1, podemos escrever seno ao quadrado de a como 1 menos cosseno ao quadrado de a. Substituindo na fórmula anterior, temos que o cosseno de 2a também pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de a menos 1. Ainda existe a possibilidade de escrevermos cosseno ao quadrado de a como 1 menos seno ao quadrado de a. Substituindo na primeira fórmula, temos que o cosseno de 2a também pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de a. E, finalmente, vamos estabelecer a fórmula para a tangente de 2a. Sabemos que tangente de a mais b é igual a tangente a mais tangente b sobre 1 menos tangente a tangente b. Substituindo b por a, temos que a tangente de 2a é igual a 2 tangente de a sobre 1 menos tangente ao quadrado de a. Dessa forma, deduzimos as seguintes fórmulas de arco duplo. Seno de 2a é igual a 2 seno a cosseno a. Cosseno de 2a pode ser cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a, bem como 2 cosseno ao quadrado de a menos 1 e também 1 menos 2 seno ao quadrado de a. E tangente de 2a é igual a 2 tangente de a sobre 1 menos tangente ao quadrado de a. Vamos resolver esse exercício retirado desse livro da Sociedade Brasileira de Matemática. Se seno de a é igual a 1/3, calcular seno de 2a e cosseno de 2a. Sabemos que seno ao quadrado de a mais cosseno ao quadrado de a é igual a 1. Substituindo o seno de a por 1/3 e fazendo as contas, temos que o cosseno de a é mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos calcular agora o seno de 2a e o cosseno de 2a. Sabemos que seno de 2a é 2 seno a cosseno a. E cosseno de 2a é igual ao cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Substituindo o seno de a por 1/3 e o cosseno de a por mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3, substituindo também o cosseno ao quadrado de a por 8/9 e o seno ao quadrado de a por 1/9, chegamos aos seguintes resultados. Seno de 2a é igual a mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 9 e cosseno de 2a é igual a 7/9. Vamos resolver esse outro exercício do mesmo livro. Se tangente de a é igual a meio, calcular tangente de 2a e tangente de 3a. Sabemos que tangente de 2a é igual a 2 tangente de a sobre 1 menos tangente ao quadrado de a. Substituindo tangente de a por meio e fazendo as contas, concluímos que tangente de 2a é igual a 4/3. Para calcular a tangente de 3a, basta reescrevê-la como tangente de 2a mais a. Sabemos que a tangente da soma de dois arcos é a soma de suas tangentes sobre 1 menos o produto entre elas. Logo, tangente de 2a mais a é igual a tangente de 2a mais tangente de a sobre 1 menos tangente de 2a vezes tangente de a. Substituindo tangente de 2a por 4/3 e tangente de a por meio, após fazer as contas, concluímos que tangente de 3a é igual a 11/2. Alternativamente, uma outra forma de se resolver esse exercício é obtida deduzindo inicialmente uma fórmula para tangente de 3a. Tangente de 3a pode ser escrita como tangente de 2a mais a.
Aplicando a fórmula da tangente da soma, temos que tangente de 2A mais A é tangente de 2A mais tangente de A sobre 1 menos tangente de 2A vezes tangente de A. Substituindo ainda tangente de 2A por 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A, fazendo as contas e simplificações devidas, chegamos à seguinte fórmula. Tangente de 3A é igual a 3 tangente de A menos tangente ao cubo de A sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado de A. Assim, basta substituir tangente de A por meio e fazer as contas para chegar na mesma resposta. Tangente de 3A é igual a 11 meios. Agora vamos fazer esse outro exercício do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Se cosseno de x é igual a 3/5 e x é maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, calcule seno de 3x. Começaremos calculando o seno de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substituindo o cosseno de x por 3/5 e fazendo as contas, temos que o seno de x é igual a menos 4/5, uma vez que x pertence ao quarto quadrante, ou seja, o seno deve ser negativo. Agora vamos calcular o seno de 2x e o cosseno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. E cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Substituindo seno x por menos 4/5 e cosseno x por 3/5, fazendo as contas, temos que seno de 2x é igual a menos 24 sobre 25 e cosseno de 2x é menos 7 sobre 25. E para finalizar o exercício, seno de 3x pode ser escrito como seno de 2x mais x. Sabemos que seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Substituindo o A por 2x e o B por x, substituindo também o seno de 2x por menos 24 sobre 25, cosseno de x por 3/5, seno de x por menos 4/5, cosseno de 2x por menos 7 sobre 25. E fazendo as contas, temos que o seno de 3x é igual a menos 44 sobre 125. Da mesma forma que foi feita no exercício anterior, podemos alternativamente resolver deduzindo uma fórmula para o seno de 3x. Seno de 3x é igual ao seno de 2x mais x. Aplicando a fórmula do seno da soma, substituindo A por 2x e o B por x, substituindo também o seno de 2x por 2 seno x cosseno x e o cosseno de 2x por 1 menos 2 seno ao quadrado de x, fazendo as contas, temos que o seno de 3x é 3 seno x menos 4 seno ao cubo de x. Assim, para calcular o seno de 3x, basta substituir o seno de x por menos 4/5, que chegaremos ao mesmo resultado. Seno de 3x é igual a menos 44 sobre 125. Agora vamos fazer outro exercício do mesmo livro. Se seno de x é igual a 12/13 e x é maior que π sobre 2 e menor que π, calcule cosseno de 3x. Sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substituindo seno de x por 12/13, fazendo as contas e com a informação de que x pertence ao segundo quadrante, ou seja, seu cosseno é negativo, temos que cosseno de x é igual a menos 5/13. Vamos calcular o seno de 2x e o cosseno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. E cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Substituindo o seno x por 12/13 e o cosseno x por menos 5/13, fazendo as contas, temos que seno de 2x é menos 120 sobre 169 e cosseno de 2x é menos 119 sobre 169. Para encerrar o exercício, cosseno de 3x pode ser calculado como cosseno de 2x mais x. Sabemos que o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Substituindo A por 2x e o B por x, substituindo cosseno de 2x, cosseno x, seno de 2x e seno x pelos valores já calculados, e fazendo as contas, temos que o cosseno de 3x é 2035 sobre 2197. Novamente, uma alternativa de resolução desse exercício é deduzir uma fórmula para o cosseno de 3x. Cosseno de 3x é igual ao cosseno de 2x mais x.
Substituindo na fórmula do cosseno da soma o a por 2x e o b por x, substituindo também cosseno de 2x por 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 e o seno de 2x por 2 seno x cosseno x, e fazendo as contas, temos que o cosseno de 3x é igual a 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno x. Assim, para calcular o cosseno de 3x, basta substituir o cosseno x por menos 5/13, que chegaremos ao mesmo resultado. Cosseno de 3x é igual a 2035 sobre 2197. Aqui estão algumas referências em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!